Oi, pessoal! Eu lhes dou as boas-vindas a mais um episódio do podcast de Português como Língua Estrangeira com L, ou seja, comigo. Eu fico feliz que você esteja aqui e gostaria de dizer que hoje nós vamos falar de um assunto que é muito comum, especialmente na vida das pessoas que moram em cidades grandes. Vamos falar de mudanças de apartamentos, casas e outros lugares. Vamos lá? Muito antigamente, eu morava num quarto e sala. Nessa época, eu era apenas um estudante universitário. Morar num cubículo daquele casava bem com meu orçamento. Mas o tempo passou. Me casei e formei família. Agora, com filho, esposa, cachorro e gato, a gente precisava de uma casa maior. Primeiro, nós nos mudamos para um apartamento maior. Ele ficava num condomínio fechado, tinha piscina e academia. Tudo muito bom. Mas com o tempo, tivemos muitos problemas com a vizinhança. Meu filho gostava de correr e gritar. Meu cachorro precisava de espaço. E o aluguel já subia tanto que a situação ficou muito apertada. Fui ter com minha esposa. Afinal, precisávamos tomar uma decisão conjunta. Ficou acertado que a gente ia tentar se mudar para uma casa, mas logo nós nos deparamos com um problemão. Alugar ou comprar uma casa na capital estava fora de cogitação. Com o preço dos imóveis lá nas alturas, a alternativa foi procurar alguma coisa no interior. E quem diria que encontraríamos a casa dos nossos sonhos numa cidadezinha longe de tudo, lá onde o vento faz a curva? Compramos uma pequena chácara. Não ficava muito longe das escolas. E como tanto eu como minha esposa trabalhávamos em regime de home office, não pensamos nem duas vezes antes de nos mudarmos. Mas agora o nosso filho já completou 19 anos e saiu de casa. De repente, não precisamos tanto de espaço assim. Agora, acho que vamos dar uma olhada nos anúncios de apartamentos à venda na capital. Muito bem. Acabamos de ouvir um pequeno monólogo sobre uma pessoa ou de uma pessoa que morou em vários lugares, uma pessoa que teve várias moradias. E essa pessoa, aqui não temos o nome dela, não sabemos o nome, ela começa dizendo que muito antigamente morava num quarto e sala. Um quarto e sala aqui no Brasil normalmente é um apartamento muito pequeno em que a sala e o quarto ficam no mesmo espaço. Talvez exista uma pequena divisão, talvez uma cortina, um biombo, uma pequena parede, que diferencia o espaço da sala e o espaço do quarto, mas ambos ficam no mesmo cômodo, no mesmo ambiente. Quarto e sala, geralmente, é para pessoas que moram sozinhas, porque, como eles são pequenos, normalmente são mais baratos. Eles são tão pequenos que você pode chamar de cubículo. Cubículo é um local muito pequeno, muito apertado normalmente. Outros significados da palavra cubículo você pode encontrar no nosso guia do podcast, mas aqui significa um espaço muito pequeno onde se mora. Ele diz aqui, morar num cubículo daquele casava bem com meu orçamento. Orçamento é a quantia, ou seja, a quantidade de dinheiro que você tem disponível para gastar ou usar. Por exemplo, talvez o seu orçamento seja de R$ 1.000. Isso significa que em um mês você pode gastar no máximo
R$ 1.000. Se alguma coisa passar desse valor, significa que você gastou mais do que o orçamento, mais do que você planejava gastar. E ele diz aqui que morar num cubículo casava com o orçamento, porque significa que o aluguel, o valor do cubículo, era adequado para o orçamento dele. Talvez o orçamento baixo, um aluguel baixo, então custava pouco, né? Ficava dentro do orçamento. Mas com o tempo passou, ele se casou e formou família, o que significa que ele teve um filho e tinha uma esposa. E quem tem família normalmente precisa de um espaço maior. E foi o que ele fez. Ele se mudou com a família para um apartamento maior. Um apartamento que ficava num condomínio fechado. Um condomínio é um conjunto de prédios ou um conjunto de casas dentro de uma mesma área que tem uma administração central. E um condomínio fechado é essa área com vários prédios que é cercada por paredes, é cercada por muros. Normalmente aqui no Brasil, condomínio fechado é um espaço um pouco mais luxuoso do que conjuntos habitacionais ou outros lugares do tipo. Tem, por exemplo, piscina, academia, às vezes tem um parque, tem um estacionamento maior. Então, um condomínio fechado normalmente é mais chique que um outro tipo de condomínio qualquer. Mas ele aqui não teve muita sorte. Nem tudo foi muito bom para ele, porque ele teve problemas com a vizinhança. A vizinhança é o grupo de vizinhos, as pessoas que moram perto da sua casa. A vizinhança também pode ser considerada uma pequena seção de um bairro. A vizinhança de lá é um pouco mais chique, por exemplo. Mas aqui no caso, a vizinhança eram os vizinhos. E ele tinha problema porque, como o filho dele gritava, os vizinhos talvez reclamassem. Tipo, ei, o seu filho faz muito barulho, que coisa chata. Normalmente não é fácil lidar com a vizinhança. Mas, além da vizinhança, ou seja, adicionalmente, ele também tinha problema com o aluguel. O aluguel subia tanto que a situação ficou muito apertada. Quando a situação está apertada, significa que você está numa situação financeiramente desconfortável. Ou seja, você tem pouco dinheiro e muitos gastos. Hoje, por exemplo, com uma crise mundial, a situação de muitas pessoas e de muitos países ficou muito apertada. Voltando para o monólogo, ele diz que foi ter com a esposa dele. Ir ter com alguém significa ir conversar, ir ter uma conversa com alguém, normalmente com um propósito específico, com um objetivo. Ele foi ter com a esposa porque ele queria tomar uma decisão. A decisão foi que eles iriam se mudar para uma casa, ou seja, ficou acertado, né, que eles iam tentar se mudar para uma casa. Mas logo eles se depararam com um problema, ou seja, eles encontraram um problema. E qual era o problema que eles encontraram? O aluguel ou o valor dos imóveis estava muito alto, estava muito caro, então estava fora de cogitação comprar ou alugar um apartamento ou uma casa na capital.
uma coisa fora de cogitação significa que você não considera fazer aquilo. Por exemplo, agora está fora de cogitação gastar muito dinheiro porque estamos numa crise internacional, né? No momento da gravação desse podcast, o mundo está enfrentando o coronavírus. Então, gastar muito dinheiro está fora de cogitação. Bom, ele e a esposa decidiram ir para o interior, ou seja, para o interior do país, para o campo. E muito, muito longe, eles encontraram a casa dos sonhos deles. Lá onde o vento faz a curva. Essa expressão em português significa que é um local muito longe, distante demais, lá onde o vento faz a curva. E a casa que eles compraram, na verdade, foi uma chácara. A chácara é um tipo de casa de campo que a gente tem aqui no Brasil, muito comum até em alguns lugares do interior. Talvez na capital não seja muito comum encontrar uma chácara, mas no interior é muito mais comum. A chácara é grande, tem muito terreno, muito espaço, então eles viveram muito bem, mas agora o filho deles saiu de casa. E agora eles não precisam de tanto espaço. Por isso eles decidiram olhar os anúncios, ou seja, a propaganda, o comercial de apartamentos à venda na capital. Ai, 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 eles saíram da capital para voltar para a capital. Vejam só que ironia. Então, esse foi o monólogo de hoje. Agora vamos para o diálogo mais uma vez, o monólogo, mas em uma velocidade mais alta. Muito antigamente eu morava num quarto e sala. Nessa época eu era apenas um estudante universitário. Morar num cubículo daquele casava muito bem com o meu orçamento. Mas o tempo passou, eu me casei, formei família. Agora com filho, esposa, cachorro e gato, a gente precisava de uma casa maior. Primeiro, nós nos mudamos para um apartamento maior. Ele ficava num condomínio fechado, tinha piscina, academia, tudo muito bom. Mas com o tempo, tivemos problemas com a vizinhança. Meu filho gostava de correr e gritar. Meu cachorro precisava de espaço. E o aluguel já subia tanto que a situação ficou muito apertada. Fui ter com minha esposa, afinal precisávamos tomar uma decisão conjunta. Ficou acertado que a gente ia tentar se mudar para uma casa, mas logo nós nos deparamos com um problemão. Alugar ou comprar uma casa na capital estava fora de cogitação. Com o preço dos imóveis lá nas alturas, a alternativa foi procurar alguma coisa no interior. E quem diria que encontraríamos a casa dos nossos sonhos numa cidadezinha longe de tudo, lá onde o vento faz a curva? Compramos uma pequena chácara. Não ficava muito longe das escolas. E como tanto eu como minha esposa trabalhávamos em regime de home office, não pensamos nem duas vezes antes de nos mudarmos. Mas agora nosso filho já completou 19 anos e saiu de casa. De repente não precisamos tanto de espaço assim. Agora, acho que vamos dar uma olhada nos anúncios de apartamentos à venda na capital. Português como Língua Estrangeira podcast has been brought by me, Ellie, to you, my friend, and this is my gift for you. But if you want an extra gift, and I know you want, because probably you understand the Portuguese we've been studying here, go to www.portuguesewithali.com/gift, and you will find there an extra gift. So long, bye.